O humor do dia de hoje é 32% de queda do PIB da maior economia do mundo. Bem-vindo, bem-vinda ao Resumo com Bernardo, seu resumo diário de tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje é dia 29 de julho de 2020, quinta-feira. Não, hoje é dia 30, é isso? Hoje é dia 30 de julho de 2020, quinta-feira, penúltimo dia do mês de julho, fechando aí o primeiro mês do segundo semestre. E Bovespa, Bolsa Brasileira do dia de hoje, caiu 0,56% para 105.008 pontos. Quase perdeu 105 mil pontos, mas manteve o que é importante. IFIX, fundos imobiliários, subiu 0,38%. Estados Unidos, S&P, caiu 0,38%. Dow Jones, caiu 0,85%. E Nasdaq subiu 0,43%. VIX, índice de volatilidade, índice do medo, subiu 2,74%. Dólar aqui no Brasil chegou a subir, mas fechou em queda de 0,41% para R$ 5,16. Petróleo WTI caiu forte, caiu 2,61 para 40 dólares e 23 centavos, quase perdendo o patamar dos 40 dólares, um patamar bem importante. Brent, petróleo europeu, utilizado pela Petrobras, caiu 0,20% para 43 dólares e 57 centavos. O que aconteceu hoje para a bolsa ter caído? Ibovespa acompanhou as bolsas americanas, que tiveram um dia de alta, abrindo um pouquinho aqui, né, o humor do mercado com essa queda gigantesca do PIB americano, já te conto por quê, o que aconteceu, e também por realização. Ontem e nos últimos dias, na verdade, a gente, ontem eu nem lembro se ontem subiu, não lembro se ontem subiu ou caiu, é tanto dado que me perco aqui também, mas a gente continua vindo nessa alta, né, dos últimos dias e das últimas semanas, 105 mil pontos que não eram alcançados desde lá de março. Depois dessas altas tem a realização de lucros, investidores vendendo e embolsando o lucro recebido por conta dessas altas, dessas valorizações. PIB americano caiu 32,9% no trimestre. Bernardo, caiu tudo isso em um trimestre só? Não, essa é a queda anualizada. Então o que acontece? Pega a queda que teve no trimestre e anualiza, faz o cálculo da taxa equivalente. O que caiu no trimestre, fazendo a equivalência para o ano, dá 32,9%. É simplesmente a maior queda dos últimos 70 anos. A princípio, a maior queda desde a Grande Depressão, da Grande Crise de 1929. Só que naquela época ainda não tinha a contagem do PIB americano. Então, essa contagem existe há 70 anos. Então, é a maior queda em 70 anos e possivelmente a maior desde 1929. Uma preocupação gigantesca com a recuperação da maior economia do mundo. Apesar dessa queda imensa, 32,9%, foi um pouquinho levemente melhor do que o mercado esperava. O mercado esperava uma queda de 34%, foi de 32,9%. Nossa, que incrível. Não, preocupante, mas um pouquinho melhor. Outro dado preocupante que saiu hoje da economia americana, os job claims, os pedidos semanais de seguro-desemprego, auxílio-desemprego nos Estados Unidos. O número veio maior do que na semana passada, veio 1,43 milhão, na semana passada foi 1,42 milhão. É a segunda semana consecutiva que vê um aumento do número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, o que não acontecia desde o começo da crise. Desde o começo da crise, semana a semana, o número ia caindo. Agora começou ou voltou a subir. Isso indica que a recuperação da economia americana pode estar sendo mais lenta do que o previsto ou do que o buscado pelas pessoas, o que pode significar preocupação na maior economia do mundo. Esses dois fatores foram os principais aqui que fizeram com que as bolsas americanas caíssem. Nasdaq não caiu, como eu falei para vocês. Nasdaq subiu por conta das empresas, das Big Techs, que reportaram um crescimento gigantesco, aí já conto para vocês, mas esses números preocuparam bastante no dia de hoje, puxaram as bolsas americanas para baixo, puxaram o Ibovespa também para baixo aqui no Brasil. A Alemanha também teve uma retração no trimestre, foi no segundo trimestre, uma retração de 10,1%. Na Alemanha, a queda foi maior do que esperado. Nos Estados Unidos, a queda foi menor. Na Alemanha, a queda foi maior. Então, preocupante a situação também da maior economia, mais importante economia da zona do euro. Ainda nos Estados Unidos, ainda no Brasil, o Trump, presidente americano, sugeriu o adiamento das eleições presidenciais de novembro desse ano, das eleições
que vão determinar se o Trump vai conseguir se reeleger ou se o Joe Biden, democrata, principal opositor, principal candidato aí para disputar com o Trump, conseguirá se eleger. Ninguém gostou dessa sugestão aqui do Trump, falaram que ele é um doido, um maluco, tanto os democratas quanto os republicanos, o Congresso precisa aprovar isso e quase impossível de isso ser aprovado, e o que todo mundo diz é que o Trump soltou essa ideia para desviar um pouco o foco da atenção dos números ruins da economia americana, que obviamente impactam muito o seu planejamento de reeleição. Coronavírus continua no radar dos investidores, continua crescendo em várias regiões do mundo. São mais de 17 milhões de pessoas contaminadas no mundo inteiro e 670 mil mortes. Países na Europa registraram aumento de casos, estados nos Estados Unidos voltaram a registrar aumento de casos e Hong Kong reportou um outbreak, reportou um novo surto também de coronavírus. Enfim, esses fatos todos acabaram preocupando bastante no dia de hoje. Big Techs, Amazon, Facebook, Apple e Google, todas registraram, as empresas de tecnologia registraram resultados excepcionais. A Amazon surpreendeu e os resultados vieram 7 vezes o esperado pelos analistas. A expectativa é que o lucro fosse de $1,51 por ação e veio de $10,30 por ação. A Amazon teve um grande impulso, um grande crescimento por conta das grandes compras dos consumidores durante a pandemia, durante as quarentenas, não podiam sair de casa. E aí a Amazon, maior marketplace do mundo, maior shopping center do mundo, surfou, vendeu pra caramba, bateu o recorde e teve esse grande aumento. Quem também teve bom resultado, do Facebook, o número de usuários ativos aumentou para 2,7 bilhões no último trimestre, a expectativa era que aumentasse para 2,62 bilhões. Lucro por ação também Não, o lucro por ação caiu, porque o lucro por ação caiu porque o Facebook tem que pagar $2 bilhões num acordo com uma comissão dos Estados Unidos com relação à privacidade, mas mesmo assim o lucro líquido aumentou e também esse aumento de usuários animou. Apple também explodiu. A Apple conseguiu aumentar suas receitas em todas as suas áreas de negócio. Tá bom? O que mais? Todas as áreas de negócio da Apple tiveram aumento e incremento em receita. Muitas pessoas em casa usando mais tablets, usando mais equipamentos da Apple para estudar, para trabalhar, então aumentou tudo. O iPhone, a Apple divulgou que o iPhone vai atrasar nesse ano, é sempre divulgado agora em setembro, né? E que nesse ano vai atrasar por conta de tudo da pandemia do coronavírus, mas isso não preocupou os investidores ou não trouxe algo ruim para os investidores, porque todo mundo super animado com o aumento de receita, aumento de resultado excepcional da Apple. E o último, Google, a Alphabet, que é a controladora, né, do Google, tinha uma preocupação sobre dados da Alphabet. O Google conseguiu ter uma alta de vendas de ads, então de anúncios, que é a principal fonte de receita do Google, conseguiu ter um aumento, o que também foi relevante. Por outro lado, em outras áreas houve uma queda nos seus resultados e teve uma queda, foi a primeira vez que teve uma queda nas vendas num trimestre em 16 anos, desde que o Google abriu capital na Bolsa de Nova York. Isso preocupa um pouco, mas por outro lado, a venda de anúncios aumentou. Agora aqui no Brasil, a agenda no Brasil foi fraca, nada de muito relevante. Uma informação importante, que o Ministério da Economia está propondo uma desoneração de 25% na folha de pagamento das PJs das empresas, uma desoneração gigantesca. Reduzir impostos das PJs, das pequenas e médias empresas, é fundamental para destravar o crescimento dessas empresas, permitir que mais pessoas criem novas empresas, empreendedorismo, geração de emprego, geração de tributos, etc. Isso é muito importante. Por outro lado, a contrapartida disso é que seja criada a nova CPMF, com a alíquota de 0,2%, podendo, enfim, arrecadar mais de 120 bilhões de reais para o governo, para a União, para o governo federal. Alivia das empresas, tributa mais as pessoas. É uma forma, talvez, encontrada pelo governo para aliviar a carga tributária sobre as pessoas jurídicas. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você, por favor, compartilha. E se você estiver no YouTube assistindo, se inscreve no canal, deixa um like. Se você estiver assistindo no Instagram, deixa um like, compartilha também, me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Amanhã é sexta-feira. Obrigado, um abraço, tchau!